Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos. A videoaula de hoje é a continuação da aula passada. Então, é uma sequência de videoaulas falando aí sobre processadores, ok? Vamos lá. Classificação dos conjuntos de instruções. Tá? Um conjunto de instruções complexo, né? Complex Instruction Set Computer, CISC, né? No princípio, existia esse conjunto de instruções, né, que chamava CISC, né, apelidado de CISC. Ele tinha algumas instruções, muitas, na verdade, tinha muitas instruções especializadas, nas quais são utilizadas no processo dos processamento de dados dentro do processador. Tá? E depois apareceu, né, um conjunto reduzido mais atualizado. Então vamos lá. Um conjunto reduzido de instruções, Reduced Instruction Set Computer, né, o RISC, simplifica o processador implementando somente as instruções que são frequentemente utilizadas. Operações não usuais são implementadas como subrotinas, onde o tempo de execução extra é compensado pela utilização rara, pela sua utilização rara. Teoricamente, tipos importantes são o Minimal Instruction Set Computer e o On Instruction Set Computer, mas esses não são implementados em processadores comerciais. Então, essas outras instruções, né, esse conjunto de instruções, são mais aí utilizados aí provavelmente em grandes servidores, né, onde tem inúmeros computadores de alto desempenho, né? Para nós que uso comercial, uso, né, vamos dizer assim, em casa, né, escritório, então não são utilizados esses conjuntos de instruções. A gente usa mais o RISC, tá? Outra variação é o Very Long Structured Word, VLIW, onde o processador recebe muitas instruções codificadas em a única palavra de instruções. Então, isso aí é outra variação que a gente também não utiliza. A gente utiliza o RISC. Linguagem de máquina, né? Vamos falar um pouco da linguagem de máquina. A linguagem de máquina é feita a partir de declarações ou instruções simples. É uma representação para instruções de um nível mais baixo. Todo programa é traduzido para uma linguagem de nível mais alto, como Java e C++. No caso de vocês estão utilizando, né, como fala? Vocês já utilizaram, deve ter utilizado Pascal, né, PHP, né, JavaScript, e assim uma linguagem, são linguagens de alto nível, né? E aí são traduzidos, né? Feito compilações traduzidas até chegar na linguagem de máquina, onde o processador entende né? E faz o processamento. Na arquitetura de processamento, uma determinada instrução pode especificar registradores especiais para aritmética, endereçamento ou funções de controle, posições de memória específica ou deslocamento, modos de endereçamento específico utilizados para interpretar os operandos. Operações mais complexas são construídas combinando essas instruções simples, que são executadas sequencialmente ou de outra forma, dirigida por instruções de controle de fluxo. Interrupção. Uma interrupção é um sinal que um dispositivo que tipicamente resulta em uma troca de contexto. Isto é, o processador para de fazer o que está fazendo para atender o dispositivo que pediu a interrupção. O processamento de interrupção compõe uma troca de contexto para uma rotina de software especificamente escrita para tratar a interrupção. Essa rotina é chamada rotina de serviço de interrupção ou tratador de interrupção, Interrupt Handler. Os endereços dessas rotinas são chamados de vetores de interrupção e são armazenados geralmente em uma tabela da memória RAM
permitindo sua modificação caso seja necessário. As interrupções foram concebidas para evitar o desperdício de tempo computacional em loop de software, chamado de pooling loops. Então, o objetivo, pessoal, é aquela espera, né, que existe, mas logicamente que são calculadas, aí são mínimas, né? Essas esperas são milésimos de segundos, mas que no somar de tudo acaba prejudicando o desempenho. Então, para evitar isso aí, existem essas interrupções, né, para impedir o desperdício de tempo dentro do processamento do processador, tá? Tá? Ao invés de ficarem parados esperando o evento acontecer, os processadores tornaram-se capazes de realizar outras tarefas enquanto os eventos estão pendentes. Então, enquanto algo está sendo executado, o processador já está fazendo outras tarefas. Já está começando a executar outras coisas. Tá? As interrupções avisam ao processador quando o evento ocorreu, permitindo dessa forma uma acomodação eficiente para dispositivos mais lentos. Né? Interrupções permitem aos processadores modernos responder a eventos gerados por dispositivos enquanto outro trabalho está sendo realizado. Os processadores também oferecem instruções para permitir os processos dispararem interrupções de software, traps, né? Isso pode ser usado para implementar uma multitarefa cooperativa. Então, você vê como que é interessante essa parte de interrupções, onde ameniza aí essa parte de espera do processador. Né? Enquanto o processador está esperando, ele já começa a executar outras tarefas. Interrupções podem ser categorizadas por Maskable Interrupt, IRQ. É uma interrupção de hardware que pode ser ignorada por configurar um bit e um registro da máscara de interrupção, bit mask. Não Mask Interrupt, NMI, é uma interrupção de hardware que carece de um bit mask associado, então isso nunca pode ser ignorado. NMI são frequentemente usados por timers, especialmente por watchdog timers. Interprocessor interrupt é um caso especial que é gerado por um processador para interromper outro processador e um sistema de multiprocessadores. Né? Então, há vários tipos de categoria de interrupções, né, pessoal? A gente não vai aprofundar isso porque não é interessante aí aprofundar, porque a gente tem que ver muitas questões aí, né? Muitas partes do processador ainda, né? Software interrupt é uma interrupção gerada dentro de um processador pela execução de uma instrução. Interrupções de software são frequentemente usadas para implementar chamada de sistema, porque elas implementam uma chamada de subrotina com mudança de nível da CPU. Spurious interruption, interrupção falsa, é uma interrupção de hardware que é indesejável. Elas são tipicamente geradas por condições do sistema, tais como interferência elétrica em uma linha de interrupção ou através de um hardware projetado incorretamente. Função. Um processador é uma espécie de microchip especializado. A sua função é acelerar, endereçar, resolver ou preparar dados, dependendo da aplicação. Basicamente, o processador é uma poderosa máquina de calcular. Então, se você tiver que definir o que é um processador, você pode dizer que é uma poderosa máquina de calcular. Simplesmente isso. Ela recebe um determinado volume de dados orientado em padrão binário, zeros e uns, e tem a função de responder a esse volume, processando a informação com base em instruções armazenadas em sua memória interna. Então, o processador ele recebe tudo em número binário. Mas como que o processador entende que é zero, entende que é 1? Isso é uma coisa interessante, porque o processador ele funciona por energia elétrica. Então, o estado ligado e desligado determina se é 0 e 1. Então, ele liga, desliga, né?
e vai entendendo que aquilo é zero, mas numa velocidade absurda. Aí ele interpreta que é zero, se é número linear zero ou é 1. Mais para frente a gente vê com mais detalhes sobre isso, mas é muito interessante. O que é ULA? ULA é a sigla para unidade lógica aritmética. Trata-se do circuito que se encarrega de realizar as operações matemáticas requisitadas por um determinado programa. Processadores atuais possuem uma outra unidade para cálculos, conhecida como unidade de ponto flutuante. Essa, por sua vez, serve para trabalhar com números enormes de 64 e 128 bits, por exemplo. Unidade de controle, o termo cérebro eletrônico, está longe de classificar ou resumir o funcionamento de um processador. No entanto, a unidade de controle é que é a mais próxima a um cérebro dentro do processador. Esse controlador define o regime de funcionamento e dá ordem às diversas tarefas do processador. Então, existe a ULA, que é a unidade de lógica aritmética, né? Que trata do circuito que encarrega de realizar as operações matemáticas, que algum programa solicita, né? Para poder fazer esses cálculos. E a unidade do controle, né? Que é a mais próxima aí de um cérebro, pode-se denominar cérebro de um processador, né? Dentro do processador. Então, dentro do processador existem subdivisões, né? Que cada parte realiza a sua tarefa. Cache, né? Cache a gente já ouviu falar, né? Entenda como espaço onde as instruções podem ser armazenadas dentro do processador. Funciona. Dado o volume de trabalho que a CPU enfrenta, nesse espaço são alocadas informações constantemente requisitadas. Então, a gente já ouviu falar um pouco da memória cache na matéria de memórias, né, hierarquia de memórias. Isso é feito como forma de ganhar tempo armazenado no processador. Esses dados estão rapidamente acessíveis e não é necessário executar uma varredura em disco ou na RAM para buscar as informações. Então, as informações mais importantes ficam armazenadas na memória cache. E aí, como a memória cache é bem mais rápida, o processador não precisa ficar buscando a memória RAM e nem no HD, né? Então, são memórias mais lentas. Então, a memória cache é uma memória rápida e o processador rapidamente busca e acelera o processamento. Antes não existia essa memória cache, pessoal, os primeiros processadores. Então, ficava tudo na RAM, né? Registradores. Os registradores são a memória do processador. Você entendeu que o microchip é altamente especializado, recebe dados e os processa no regime de entrada e saída de informação que faz com que o computador, o tablet, o videogame, GPS, a TV, enfim, todo equipamento eletrônico funcione. Para saber o que fazer com os dados, contudo, o processador precisa de instruções. E isso que está armazenado nesse tipo de memória chamado de registrador. Diversas regras que orientam a ULA a calcular e dar sentido aos dados que recebe. Então, dentro do registrador está armazenado todas as instruções. Então, são as instruções de como o processador vai executar, vai trabalhar e vai pegar aquele dado, como é que ele vai trabalhar com aquele dado. Então, tudo está dentro do registrador, essa parte de instruções. Ok? Memória cache recebe dados para que programas, no caso programas, sejam executados mais rapidamente, né, e o processamento seja mais eficaz. Então, boa parte das instruções necessárias também está lá na cache. Pessoal, é isso aí. A aula de hoje fica por aí. Fiquem atentos, tá? Vai ter exercícios, tá? Hoje, não sei se vai ter aula. Vamos ver. Provavelmente a gente faz uma meet, cara, para tirar dúvida, tá? Fique atento aos exercícios e tenha um bom dia.